Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Bira, um grande companheiro de jornada na tecnologia aplicada à educação, que, assim como eu, é apaixonada por essa área, pelo convite, por eu estar mais uma vez nessa casa, que fez parte da minha vida, que me acolheu durante 12 anos como profissional, onde eu aprendi muito e onde os meus filhos cresceram e se desenvolveram, né? Tenho até um deles aqui comigo me prestigiando. Bom, eu hoje sou assessora pedagógica no Colégio Rio Branco e vou dizer para vocês que a gente acredita em tecnologia de duas formas. A primeira delas é a tecnologia como linguagem. A tecnologia que permite que o estudante transforme informação em conhecimento a partir de vídeos, narrativas digitais, de produção de quadrinhos, produção de textos, enfim, criação de imagens, utilização de gamificação, assim como os espaços maker, né? Essa é uma crença que nós temos e que a gente traz para dentro da sala de aula. Não existe espaço de tecnologia descolado do espaço da sala de aula, porque nós não somos uma escola de tecnologia, não é verdade? A gente vai orientar os nossos estudantes tanto na ética e na cidadania digitais, assim como na utilização dos recursos, sempre trabalhando dentro dos componentes curriculares. E a outra parte que a gente acredita, que é bastante importante também hoje, que a tecnologia nos agrega, é utilizar o Learning Analytics, a análise dos resultados, para que a gente possa, então, trabalhar com os nossos estudantes, para que eles possam verificar o seu percurso de aprendizagem e que os professores possam modificar o seu planejamento e o seu processo de aula a partir desses resultados. A verdade é que o professor prepara uma aula para o aluno médio, né, gente? E não existe um aluno médio, né? Cada um de nós é um sujeito que tem necessidades, histórias de vida e prontidão para aprendizagem diversas, inclusive diversas, dependendo do componente curricular. E nós, há muitos anos, que trabalhamos da mesma forma, com uma avaliação para ser uma avaliação que categoriza e que determina uma nota e rotula os nossos estudantes. Embora a tecnologia tenha trazido tantas modificações para o mundo, né? Haja visto aí o Uber, né, que rompeu com toda a maneira como a gente utiliza o transporte em cidades grandes como a nossa, como o Spotify, que distribui música por um preço, e qualquer música, né, o conteúdo musical já todo produzido pelo aumentar a disposição por um preço muito ínfimo por mês, cada um pode criar os seus álbuns prediletos a partir daí. Então, mudou a maneira como a gente consome os serviços, mas ainda não mudou a maneira como a gente trabalha na educação. É essa área específica que eu vou conversar com vocês. Eu estou trabalhando com o ensino médio na melhoria dos resultados, na aprovação das universidades públicas e também na aprovação dos nossos alunos no Enem. Mira. Aqui. Bom, quem somos? O Colégio Rio Branco faz parte da Fundação dos Rotarianos de São Paulo. A fundação tem 70 anos, deu início com a fundação do colégio aqui na Avenida Higienópolis. Hoje nós temos um outro colégio em Cotia, né, na Granja Viana. O Colégio da Granja Viana tem mais de 30 anos. Nós temos uma escola para surdos. Essa escola acolhe crianças até o 5º ano, especificamente só para os não ouvintes, mas, a partir do 6º ano, o Rio Branco integra esses alunos à sua escola com os ouvintes, né? E bastante interessante, porque disponibiliza interpretação de Libras em todas as séries, para que esses alunos sejam acolhidos e possam acompanhar as aulas, e oferece para os colegas ouvintes a formação em Libras para que eles possam ter uma melhor comunicação com esses estudantes. Tá? Vocês imaginam o número de alunos ouvintes que se interessam em aprender Libras para ter uma comunicação melhor com essas crianças. Essas crianças ficam conosco até o ensino médio, né? Nesse momento, no ensino médio, a gente tem em torno de 10 alunos aqui na Higienópolis, em torno de 10 na Granja, que vêm estudando conosco desde a educação infantil.
E temos ainda um centro profissionalizante que trabalha com menores aprendizes para as empresas, né? As empresas têm que inserir esse tipo de profissional no seu escopo de colaboradores, mas não está apta para formar essas pessoas. Então, nós formamos e preparamos para as empresas, e temos ainda as faculdades integradas Rio Branco, que oferecem graduação, pós-graduação, graduação tecnológica também, MBAs, tanto presenciais como à distância. Bem, a gente foca no protagonismo do aluno, né? Procuramos abrir os espaços para ter momentos onde os estudantes podem estar em ambientes diversos, né? Utilizando a flexibilidade dos móveis em espaços abertos, embora as nossas salas de aula ainda sejam carteiras enfileiradas, né? E buscamos implementar práticas inovadoras. Baseado nisso, nós somos parceiros da Google for Education. Tínhamos, até o final do ano de 2015, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle como base, como apoio ao ensino presencial, e, a partir de 2016, nós migramos para o Google Classroom. Nós temos professores de dentro da casa, e isso faz toda a diferença, que são professores que são certificados pela Google, e eles são os formadores dos seus colegas. Então, nós não temos uma empresa externa que faz a formação dos nossos professores. Os próprios colegas, que compartilham com eles das mesmas dificuldades, dos mesmos alunos, da mesma sala de professores, das mesmas reuniões, são os responsáveis por essa formação. Um dos nossos professores, o professor Maurílio, é formado aqui nessa casa, é químico, e ele, então, capitaneia essa jornada de formação. A gente trabalha muito com Hangout, porque nós temos professores nas duas unidades, tanto aqui na Higienópolis quanto na Granja. Nós temos a liderança compartilhada, então nós temos uma diretoria geral para as duas unidades, e os coordenadores de área também são os mesmos, para que a gente consiga uma unificação. Então, a gente utiliza muito a formação à distância dos colegas e entre os colegas. Tá? Hoje, a gente tem uns 6 professores que são, além de professores da casa, responsável pelo coaching dos seus colegas. Isso acontece a todo momento, né? Existe uma remuneração à parte para esses professores fazerem esse tipo de trabalho. É aqui, né, Bira? Bom, nós fizemos uma migração muito corajosa. Em 2015, os professores deixaram os seus cursos no Moodle. E, em 2016, eles receberam todo o seu conteúdo dentro dos classrooms. Então, nós criamos aí mais de 600 ambientes de classroom, onde nós migramos um volume enorme de conteúdo dos professores para esse novo ambiente, de maneira que, quando começaram as aulas, seus alunos já estavam inseridos e suas aulas já estavam lá. A gente trabalha de uma forma... envolvemos 140 professores, 1.475 alunos, porque o Rio Branco só trabalha com ambiente virtual de aprendizagem a partir do 6º ano. Eu creio que a gente pode trabalhar desde os pequenos, sem dúvida. Tá? É alguma coisa que a gente vai investir. Mas, nesse momento, a gente trabalha com apoio ao ensino presencial apenas de 6º ao ensino médio. Bom, nós fizemos tudo isso, gente, em apenas 25 dias. Quer dizer, enquanto os professores estavam de férias, uma pequena equipe de profissionais fez essa migração de conteúdos e adequou para que os professores estivessem, quando chegassem, se sentissem respeitados, porque o seu conteúdo todo havia sido migrado. É muito difícil se nós fôssemos fazer isso com os próprios professores, no decorrer do ano letivo, nós íamos chegar até o meio do ano e não teríamos conseguido ainda fazer toda essa migração. Em virtude disso, nós contratamos pessoas que fizessem. Vamos dizer, muitas pessoas, Solange, não apenas 4 pessoas. Bom, qual era a demanda grande? Melhorar a gestão da aprendizagem dos nossos estudantes, poder trabalhar com dados,
e também melhorar a gestão das áreas. Tá? Como são duas escolas que estão muito distantes fisicamente, a ideia é que a gente tenha uma escola só e que fosse fácil para os gestores trabalhar, porque cada um dos professores tinha o seu Moodle construído de forma diferente. Eu acho que isso aconteceu com a maioria das escolas, né? Que os professores que têm maior habilidade com tecnologia foram muito à frente, e nós tínhamos muitos professores que usavam de forma muito incipiente. Isso causa um desconforto, né? Porque os pais têm os filhos numa mesma escola e que recebem tratamentos digitais, né, de forma diferente. Então, a ideia era a gente, então, unificar essas áreas a partir de então. Então, como é que a gente trabalha? Especificamente no ensino médio. Nós temos o apoio do Classroom, onde os professores disponibilizam suas aulas. Muitos dos nossos professores têm canal no YouTube Edu, principalmente os nossos professores de exatas. Tá? Esses professores disponibilizam as suas aulas no modelo de Flipped Classroom, onde o aluno vem para a escola para resolver os exercícios. A gente tem tentado descentralizar o papel do professor a partir do momento em que ele indica, ou ele faz a curadoria de videoaulas, ou ele, então, produz as suas próprias aulas e publica. E os alunos têm algumas listas de exercícios que devem ser feitas, tarefas que devem ser feitas em sala de aula, onde o professor percorre e vai ajudando esses alunos. A gente busca trabalhar de forma personalizada. Nós temos professores do núcleo de apoio, que eu já vou contar para vocês, que nos auxiliam nessa tarefa dentro da sala de aula. Então, nós trabalhamos com o Classroom, com a avaliação diagnóstica, por meio do Google Forms. O Google Forms, a partir de junho, trabalha como o questionário do Moodle, onde a gente ele deixa de ser apenas uma enquete, um espaço para pesquisa, mas ele comporta exercícios que podem ter gabarito e retorno de feedback para os estudantes. A vantagem é que o Google Forms é extremamente simples para os professores e para os alunos. E nós trabalhamos também com a plataforma do Que Mágico, onde nós temos já mais de 20 mil exercícios disponibilizados para todos os estudantes, são tagueados por conteúdo e por nível de dificuldade. Nós criamos aí as mesmas tags e o mesmo nível, porque tinham professores que colocavam os mais difíceis, assim, missão impossível. A gente combinou, professores, a gente precisa ter as mesmas tags para que seja fácil para os professores, outros que vão utilizar, porque eles criam em colaboração, tanto do colégio daqui como do colégio de Granja, eles constroem juntos. Então, a gente tem uma base bastante forte aí de exercícios para que a gente possa dar atendimento aos alunos que se sentem desafiados, podem ter exercícios mais difíceis, e aos alunos que estão precisando de auxílio ou que estão precisando fazer uma sistematização daqueles conteúdos, tenham isso à disposição. Vou agora contar para vocês um pouquinho como é que a gente faz em cada um. Esse é um exemplo, um login de um aluno. Então, os cursos Classroom ficam à disposição dos estudantes, dessa forma, né? Os professores podem aí customizar. Ninguém colocou a foto ainda, tá, gente? Isso é muito recente, tudo isso começou em fevereiro, os professores trabalharam até junho, nós estamos retornando agora. Os professores podem customizar. Aqui é o exemplo de material disponibilizado, aí mostrando para vocês a quantidade de curadoria de vídeos. Os alunos recebem qualquer conteúdo que é publicado nesse espaço. Não é muito além do repositório. Todos eles são considerados como tarefas. Algumas tarefas são digitais e outras tarefas são para serem realizadas nos livros mesmo, tá, gente? Os professores fazem aqui as indicações, publicam as videoaulas, e os estudantes, quando terminam, algumas tarefas são para entrega no ambiente, outras tarefas não são para entrega, mas o aluno tem que colocar concluídas para que o professor saiba que essas tarefas já foram realizadas. Bastante interessante esse ambiente, para quem está acostumado a utilizar o Moodle, é que o professor publica um Docs, por exemplo. Quando o aluno clica, ele automaticamente faz o download no Drive do estudante. E cada um desses cursos, que eu mostrei aqui anteriormente, já cria de forma automática as pastas no Drive do aluno. Então, o que é de matemática, o aluno não precisa organizar o Drive, cai direto dentro da pasta de matemática. Tá? E, mesmo que ele mude de ano e ele tenha acesso a outros Classrooms, aquele material que está no Drive dele permanece no Drive dele, sem que ele tenha que se cadastrar em vários tipos de armazenamento na nuvem. Tá? Isso fica
de maneira automática, transparente e muito fácil para eles. Então, aqui, como os professores disponibilizam os conteúdos. Aqui eu estou dando exemplo, esse é um professor de Química, professor Maurílio, que é um dos professores aquele que eu falei para vocês, que capitaneia a formação dos colegas. Ele cria suas videoaulas no Explain Everything, que, para quem conhece, é um aplicativo de quadro, né, onde os professores criam as suas aulas, utilizam caneta, podem narrar, podem desenhar, podem buscar imagens, enfim. E depois ele traz essas aulas para o Zaption. O Zaption é também um aplicativo, ele tem para web e ele tem para dispositivos móveis, tanto para Android quanto para iOS. Ele permite que o professor faça intervenções no vídeo. Não precisa ser só o vídeo que ele criou, pode ser o vídeo que ele fez a curadoria do YouTube, porque, de verdade, ele não se apropria desse vídeo, ele mantém os direitos autorais e ele intervém com perguntas no decorrer do vídeo. Então, ele pode fazer perguntas abertas, ele pode fazer perguntas de múltipla escolha. É um serviço que fica fora do Google Classroom, fora de qualquer ambiente virtual. Então, o aluno, quando entra, a primeira pergunta que o professor faz é qual o seu nome, para que tudo isso seja armazenado debaixo do nome daquele estudante. É muito interessante, porque, para os alunos que assistem esses vídeos em casa, eles sabem exatamente onde que eles têm que deter a atenção. E, para o professor, quando chega na sala de aula, sabe exatamente quais foram as dificuldades dos seus alunos. É uma ferramenta de diagnóstico da aprendizagem e da compreensão dos estudantes. Tá? Temos um grande uso desse aplicativo lá. Aqui, gente, é fantástico. A agenda do Google ela está integrada com todos esses ambientes. Então, é uma agenda digital que o aluno acessa do seu celular e lá ele recebe todas as informações institucionais, porque tem um classroom institucional onde a gente coloca o calendário da escola. Todos os professores, quando marcam as provas e colocam como uma tarefa nesse espaço, essas provas acontecem de maneira automática. Então, o colega, professor da mesma turma, sabe que o professor de matemática marcou prova na próxima terça, então ele não pode marcar a avaliação para esse dia, então busca um outro dia, sem que isso precise passar por papel, tudo muito dinâmico. Os alunos podem colocar os seus compromissos pessoais e cada tarefa que é enviada pelos professores em um dos cursos Classroom também entra nessa agenda. E o que é mais interessante é que os pais podem baixar essa agenda nos seus dispositivos móveis, nos seus smartphones. Então, tudo isso fica muito transparente. A gente não precisa avisar o pai que tem uma tarefa. Okay? Todos os pais automaticamente recebem as mesmas tarefas que os filhos, e os que quiserem acompanhar os estudos têm aí uma ferramenta bastante forte. Então, não tem, eu avisei, não avisei, mandei e-mail, não mandei e-mail, porque o aluno recebe, no mesmo momento, quando o professor publica, se ele tem o Classroom no seu celular, ele já enxerga a tarefa, né, pula um push para ele, e ele também fica com isso inserido dentro da agenda. Não há proibição de uso de celular dentro das salas de aula. Nós não trabalhamos com o dispositivo 1 para 1, a gente trabalha com carrinhos. Temos carrinhos de iPad, de MacBooks e de Chromebooks. A vantagem do Chromebook para esse tipo de aplicativo é que, quando o aluno se loga no Chromebook, todas as informações do ecossistema Google já estão à disposição dele. Não tem que logar. Loga no computador, loga no Moodle, loga no outro. O logo no computador já tem acesso ao seu Drive, aos seus Classrooms, às suas tarefas e à sua agenda. Facilita muito o uso compartilhado, gente, porque cada um é a mesma máquina que é utilizada por muitos alunos e todas as informações estão online, estão nos drives, né? Não estão na máquina. Vocês sabem que o Chromebook tem um pequeno espaço de armazenamento temporário, que é limpo todos os dias. Então, de verdade, a gente precisa de muita conectividade. Tá? Aqui as tarefas, visão do aluno. Então, ele vê quais são as tarefas que ele já terminou, quais que ele concluiu. Ele tem que dizer, se ele tem que enviar um arquivo, quando ele envia o arquivo, automaticamente a tarefa o ambiente dá baixa na tarefa. Se eram exercícios do livro, ele tem que abrir e colocar concluído. Automaticamente some da agenda dele e o professor recebe uma notificação. Tá? Então, aí, como os alunos enxergam,
Agora, a visão do professor, das tarefas que ele passou, quantos alunos fizeram e quantos ainda não fizeram. Então, ele tem uma visão rápida para fazer a cobrança. O que é interessante, quando há os envios de tarefa, é que, conforme eu disse para vocês, o professor pôs um Docs como uma tarefa no Classroom dele, o aluno, quando clica, baixa, salva naquela pasta automática do Classroom de matemática, por exemplo, ele faz as atividades e ele envia novamente. O aluno mantém uma cópia do Docs que ele fez, do Docs que o professor enviou, do que ele interviu, e o professor recebe no Drive dele uma cópia de cada uma das tarefas dos alunos. Então, não tem como perder, não tem como dizer que esqueci de enviar. Esses processos são automáticos. E é como a vida dos nossos alunos é, né, gente? Tudo para eles é extremamente rápido e automático. Bom, nós fizemos, ao final de junho, uma pesquisa, claro que usando Forms, né? Com os nossos alunos e com os nossos professores, alguns dos alunos, aí, um pouco mais da metade, né? E um pouco menos de mais ou menos um terço dos nossos professores sobre o ambiente. Então, os alunos, quais são os aplicativos que eles mais usam? Gente, existe uma infinidade de aplicativos na loja da Google, muito além desse pacote Office. Tá, ok? A gente tem os mesmos aplicativos que a gente tem para Android, que a gente tem para iOS, nós temos também. E a diferença é que eles não ficam instalados no Chromebook, eles são todos online, são web, tá? Mas a gente pode instalar aplicativos de mapa mental, de construção de mapa mental, de construção de vídeo, de quadrinhos, enfim, há uma infinidade deles, muitos dos quais a gente utiliza nos outros dispositivos móveis, tá? Mas, em junho, nós tínhamos usado ainda só esse pacote, tá? Então, a agenda bastante utilizada, né? Seguida pelo Classroom, claro, que é o ambiente, os professores já abrem os Classrooms dentro da sala de aula, enfim, os alunos usam os celulares, mesmo quando não estão com os dispositivos dentro da sala de aula. Tá? Então, vocês podem ver que eles usam muitas apresentações, muitos docs, né? Planilhas pouco, Hangout um pouco menos, e um pouco menos do Drive. Tá? Ainda pensando nos alunos. Se as aulas estão mais dinâmicas, é claro que sim, né, porque as informações estão ali na ponta dos dedos deles, nos celulares deles. Né? Se eles sentiram dificuldade, gente, mais de 80% não teve dificuldade, né, para o uso da plataforma. Se o Google Agenda está facilitando a sua organização, né, gente, que eles têm uma dificuldade enorme de se organizar, sem dúvida que sim. E aí eu não dependo de ninguém, eu só do professor, que, quando marca a tarefa, automaticamente já aparece lá. Né? Uma das características dos apps da Google é o favorecimento do trabalho colaborativo. E, assim, gente, fazer trabalho colaborativo na suíte da Google não é abrir um PowerPoint e cada um fazer um slide. Né, gente? Isso é o que a gente fazia, que a gente pegava um cartaz e dizia, você pega a imagem, você faz o texto. Né? A gente, na realidade, a gente dividia as tarefas. Né? Então, não é para dividir as tarefas, é para construir juntos. Então, a gente tem trabalhado bastante com os professores para que os desafios de construção sejam, de verdade, construções compartilhadas pelos estudantes. Tá? Aqui, a visão dos professores, o que eles mais usam, novamente, é o Classroom. Os professores usam bastante o Drive, porque acabou aquela história de ficar andando com os pendrives para lá e para cá, porque eu posso ter tudo ali, mesmo que não esteja explícito para o meu aluno, é um espaço de meu armazenamento das minhas coisas. Eu posso ou não colocar à disposição dos meus alunos no front ali, nos Classrooms. Tá? Os professores utilizam bastante as apresentações, né, claro, que aí automaticamente sobem e são copiadas para os drives dos seus alunos. O aluno não precisa fazer esse exercício, né, automaticamente fica compartilhado com todos. E aqui a gente tem que cuidar mais ainda dos direitos autorais. Né? Se os professores sentem dificuldade, a grande maioria não teve dificuldade, teve muita facilidade para aprender, porque é bastante simples e intuitivo mesmo. Tá? Se as dinâmicas das salas de aula estão melhores, com a solução do Google, ok, estão melhores, estão mais fáceis. Exige pouco, gente, exige mais conectividade mesmo, tá? Mas qualquer dispositivo tem acesso. Como você tem participado dos momentos de formação, e é porque a gente oferece
atendimento individualizado, coaching, a gente oferece formações em grande grupo, né? Então, a grande maioria das oficinas oferecidas pelo chama Encontro Rio Branquino, 78,9%. Os momentos de compartilhamento de práticas. A gente sempre trabalha, tem as reuniões pedagógicas todas as terças-feiras, pelo menos uma vez por mês a gente compartilha as práticas de sucesso deles para a gente fomentar o uso entre outros colegas. Tá? O uso das características dos apps Google, é o favorecimento do trabalho colaborativo. A mesma coisa, nós temos classrooms para a troca das áreas. Então, a área de geografia, a área de matemática, enfim, trabalham juntas no planejamento, até para a gente manter essa equidade de ações nas duas unidades. Tá? Os professores trabalham para o seu próprio desenvolvimento profissional. Bom, a gente tinha um desafio de monitorar como os nossos alunos estão. E os professores querem saber o que precisa trabalhar com eles ainda nesse semestre para que eles obtenham os melhores resultados. A gente tem, claro, que a escola tem um interesse muito grande, não é só a nossa, né, todas as outras, no resultado do Enem, porque hoje ele é um resultado que brifa as nossas famílias para a escolha ou não pelas nossas instituições. A gente tem que cumprir a nossa responsabilidade, que é de formação desses estudantes. A gente tem que fazer com que eles aprendam e que eles obtenham sucesso aí para ingresso das universidades. Então, nós temos que preparar e motivar os professores. E, dentro daquela ideia da avaliação formativa, nós trabalhamos com carrinhos de Chromebooks. Entramos nas salas de aula do ensino médio uma vez por semana por área do conhecimento. Então, a gente entra com 5 questões em matemática, 5 questões com linguagem e seus códigos, 5 questões ciências da natureza e mais 5 questões de ciências humanas por semana. Então, nós entramos nos últimos 15 minutos da aula dos professores dessas áreas, porque é importante que seja o professor da mesma área, para que ele já possa intervir. Muitas das questões, os alunos já tiram as dúvidas ali. Isso os motiva, que a gente garante que eles estejam estudando, porque sabem que serão avaliados. Essa avaliação, gente, não vale nota, vale aprendizagem, a gente diz para eles, para que os professores possam retomar o seu planejamento a partir das dificuldades reais que esse terceiro ano está encontrando nesse momento de revisão, para que os alunos possam saber de verdade onde que eles têm dificuldade. Porque, claro, o professor acha que aquele aluno tem dificuldade, acha que o outro vai passar, acha, né? E o aluno acha que sabe matemática, acha que sabe movimento retilíneo uniforme, e nada como a gente aferir de verdade. A gente passa um ultrassom de corpo todo neles, dessas diversas áreas, todas as 4 vezes por semana, tá? Ops. Então, de que maneira a gente faz? Utilizamos o Forms, e a gente faz um Forms para cada uma das séries, né? Uma para o terceiro ano A, outra para o terceiro ano B, com 5 questões retiradas do Enem e das principais exames de vestibular do nosso país, sempre procurando pegar aquelas habilidades onde os alunos apresentaram as maiores dificuldades. A gente se baseia nos simulados que eles fazem e nos baseamos também no resultado dos dados do Enem do ano anterior. Tá? Então, a gente produz aí os formulários, colocamos de maneira automática, o Google Classroom permite que a gente escolha a hora que ele aparece, a hora que ele sai. Então, no início da aula, ele aparece o link para o aluno, e depois, no final da aula, ele some, né? Para a gente garantir que eles estejam fazendo naquele intervalo de tempo, porque uma das coisas muito importantes na formação do aluno, para prestar esses exames, é que ele controle o tempo. Ele tem em torno de 3 a 4 minutos para fazer cada questão no vestibular. Então, a gente dá de 15 a 20 minutos para eles fazerem essas 5 questões também, tá? Para que eles possam acostumar. A orientação é: leu, não entendeu, pula para a próxima, depois retoma essa. Então, a gente vai fazendo esse tipo de treino com eles também. Tá? Aqui um exemplo dos alunos trabalhando. Depois que o aluno envia as questões, além de ficar disponível no ambiente, ele recebe um e-mail com as questões que ele acertou ficam verdes, os enunciados, as que ele errou ficam vermelhas, aparece a resposta correta e o porquê da resposta correta. Então, não é só um momento da gente verificar se a gente sabe ou não, mas também é um momento de estudo, porque ali, naquele exato instante, ele também revê as questões e aprende a partir delas.
Esse é um exemplo de feedback que o professor recebe. Então, assim que os alunos terminam, eu compartilho com os professores daquela área, para que os professores possam tomar contato e já preparar a sua próxima aula a partir daí. Aquele primeiro gráfico, gente, mostra um somatório de todos os estudantes. Nesse caso, eram 6 questões. Então, eu tive um aluno que não acertou nenhuma, uns 4 ou 5 alunos, daqui eu não enxergo, uns X alunos que acertaram uma questão, né? E um aluno também que acertou as 6 questões. Se eu encostar ali no gráfico, eu sei exatamente o número. À direita, aparece para o professor, questão por questão, quantos acertaram a resposta correta, quantos foram no distrator, né? E aí isso oferece para o professor a possibilidade de, na mesma aula, ou na aula seguinte, já trabalhar com essas questões com os alunos, e ainda o professor tem a possibilidade de tem o relatório de aluno por aluno. Então, se ele quiser saber quem é aquele anjo que tirou 0, ou quem é aquele magnífico que tirou 6, ele olha do lado direito, tem e-mail por e-mail de aluno, ele clica, vê o perfil do aluno, exatamente, e vê a prova do aluno, o que ele errou, por que ele errou e onde ele se enganou. Então, isso permite que a gente faça um atendimento extremamente alinhado com as necessidades dos nossos estudantes. Temos o terceiro enveredamento aí do uso da tecnologia, é o núcleo de apoio. Nós temos professores, mestres ou mestrandos, doutorandos, que são professores novos de idade, com pouca experiência de sala de aula, mas que são professores que estão na ponta, que trabalham junto com os nossos professores de sala de aula. Para a escola, é uma sementeira de profissionais. São esses profissionais que ocupam as vagas dos professores que saem. A gente não busca no mercado professores para dentro da sala de aula, a gente busca nesse núcleo de apoio, a gente busca professores para o núcleo de apoio. Tá? Esses professores jovens ficam conosco no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã, muitas vezes, eles entram nas aulas, a gente trabalha com ensino personalizado, a partir desses reportes, dessas avaliações diagnósticas. Na aula seguinte, o professor fica com um montante de alunos que não obteve um resultado satisfatório, e o núcleo de apoio, com aquele monte de questões que eu disse para vocês, que a gente tem no QMágico, trabalha com questões difíceis, né, aquelas questões missão impossível, para os alunos que foram muito bem, se sentirem desafiados, e trabalha com questões, um outro tipo de questões, para os alunos que foram, né, tiveram nem foram mal, mas também ainda precisam aprender muitas coisas, com questões para sistematizar, e vai acompanhando esses grupos enquanto o professor tem a oportunidade de trabalhar com os alunos que têm maior dificuldade, e assim a gente garantir que todos aprendam, que essa é a nossa responsabilidade. Tá? À tarde, esses professores fazem acompanhamento, eles dão apoio, eles dão reforço para os alunos que são encaminhados pelos professores ou para os alunos que queiram ter apoio. Estão com alguma dúvida ou com alguma dificuldade, vêm no período da tarde, a gente tem os horários de plantão definidos, alguns são temáticos e outros são abertos. A gente trabalha com os alunos para evitar que haja uma enxurrada na véspera da prova, né? Então, o aluno que vem para cá, ele tem que trazer as dúvidas. Se não for uma aula temática, vou rever movimento retilíneo uniforme, mas se for uma aula para tirar dúvidas, que ele traga a dúvida específica, para que o professor do núcleo não tenha que ensinar de novo para ele tudo aquilo que ele não aprendeu no decorrer do bimestre. Embora, como a gente faz esse acompanhamento, isso dificilmente ocorre. Aqui é um exemplo das aulas, a gente trabalha também muito com vídeo, né? O próprio pessoal do núcleo disponibiliza. Então, a gente tem aí listas de exercícios e vídeos que complementam. O professor, na própria sala de aula, pode indicar para o aluno, olha, além do meu conteúdo no Classroom, vá ao QMágico e procure exercícios sobre movimento retilíneo, porque você vai encontrar lá, e aí o professor da sala recebe o feedback do ambiente de que o aluno acessou. Tá? Aqui é um pouco do que os nossos estudantes, aqui é o gráfico do QMágico no final de junho, com quantos estudantes tinham acessado e quantos exercícios eles tinham feito. E, claro, gente, uma motivaçãozinha extra, eles um ou dois exercícios do QMágico que são aplicados no decorrer do bimestre caem na prova unificada. Tá? E aí, né, é uma motivação um pouco maior para eles. Com isso, a gente pode verificar quais são os alunos críticos e resolver isso antes da nota final do bimestre. Tá, ok? A ideia é que a gente oportunize de verdade o aprendizado para os nossos estudantes.
Bom, vocês imaginam que não é um desafio fácil, a gente continua com eles, com a formação de professores, com o engajamento dos estudantes, porque não adianta nada eu gerar todos esses dados se os professores e os estudantes não, de verdade, tiram proveito. Então, é um cuidado que a equipe tem, os coordenadores pedagógicos acompanham tudo isso, os coordenadores de área também, é um trabalho da equipe como um todo. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, estou à disposição se tiverem alguma questão. Muito obrigada.